O casal Meg e Kayla andam de mãos dadas enquanto conversam sobre sua amiga que acabaram de perder em casamento para o namorado dela. Elas passam por um grupo de garotas homofóbicas que zombam das duas, e Kayla dá o dedo do meio para elas. Uma das garotas puxa Meg pelo cabelo e a joga no chão enquanto o resto do grupo a ataca. Kayla corre para ajudar Meg gritando para as garotas pararem, mas uma delas a empurra para trás, a impedindo de ajudar. Um ano depois disso, vemos agora uma ansiosa Meg, que acaba de desembarcar e fica irritada ao perceber que Kayla é quem veio buscá-la. Meg e Kayla não se veem desde que Meg foi espancada pelo grupo de delinquentes naquela noite. O relacionamento de Meg e Kayla terminou e Meg se distanciou. Agora elas se encontram novamente um ano depois para assistir ao casamento de Lizzie, uma de suas melhores amigas, com Dominic, o noivo de Lizzie e irmão de Cam, outra das melhores amigas de Meg e Kayla. Ao chegar ao destino, Meg se reúne com o restante de suas amigas, Lizzie, Cam e outra de suas melhores amigas, Ruth. Meg participa de uma pequena festa formal com suas melhores amigas, as famílias do noivo e da noiva. E aquela noite as 5 amigas passam festejando. Na manhã seguinte, Cam acorda Meg e conta a ela sobre o plano de uma pequena escapada com a noiva, já que era o último dia que passariam juntas antes de Lizzie se casar. O grupo de 5 vai para os decks e embarca no barco velho que Cam pegou emprestado para sua pequena aventura. Cam confisca os celulares de todas e pilota o barco rapidamente. Algum tempo depois, elas chegam a uma ilha que Cam descobriu com o gerente assistente do resort de praia. Kayla é a primeira a descer do barco e as outras incentivam Meg a fazer o mesmo. Assim que as duas saem do barco, Cam dá ré rapidamente e Ruth explica que elas só iam deixar as duas sozinhas por um tempo para que pudessem conversar. Em vez de conversarem, Meg e Kayla apenas sentam e fazem suas próprias coisas, enquanto Cam, Lizzie e Ruth estão do outro lado da ilha esperando que as duas ex terminem a suposta conversa. Cam vai mergulhar e se aprofunda quando encontra uma boneca entre algumas pedras. Uma sombra paira sobre ela e Cam se assusta ao ver uma arraia. Ela ressurge e volta para a praia onde Ruth e Lizzie estão. Enquanto isso, Meg e Kayla decidem nadar até o outro lado da ilha onde as outras estão. Kayla tenta conversar com Meg e se desculpar por tê-la feito apanhar um ano atrás, já que foi realmente culpa dela por ter respondido às delinquentes quando não era para fazer. Meg fica inicialmente sem resposta, sem querer realmente falar com Kayla após o evento traumatizante pelo qual teve que passar por causa dela, mas logo cede e finalmente responde. A conversa começa leve até que elas finalmente deixam de lado a estranheza e diminuem a distância entre elas. Meg e Kayla estão tão envolvidas em seu próprio mundo que não percebem o perigo iminente à espreita debaixo d'água. Meg e Kayla chegam ao outro lado da ilha onde as outras estão e decidem fazer uma pequena brincadeira. Elas estão de mãos dadas quando se aproximam de suas 3 melhores amigas e perguntam a Lizzie se ela concordaria com um casamento duplo. Cam e Ruth compartilham a felicidade, e Lizzie, entrando na brincadeira, promete falar com Dominic sobre isso. Ruth ainda está dançando quando de repente sente uma dor na perna. As outras ficam confusas enquanto Ruth permanece em um silêncio estranho, mas esse silêncio logo é substituído por um grito de dor quando Ruth se vê sangrando muito. Meg e Cam a puxam imediatamente para a praia e todas ficam horrorizadas ao ver a perna de Ruth com uma pequena parte arrancada. Lizzie deduz que foi um tubarão e chora ao perceber que Cam as trouxe para águas infestadas de tubarões no dia anterior ao seu casamento. Cam pede que ela se acalme para que possam ajudar Ruth e pede um lenço para enrolar na perna da amiga. Elas carregam Ruth para o barco e Lizzie usa o telefone de Cam para ligar para Dominic e pedir uma ambulância para encontrá-las no cais, mas não há sinal. Lizzie então liga o motor e dirige o barco de volta para o cais. Cam fica cada vez mais preocupada com o passar do tempo enquanto tenta ajudar Ruth o máximo que podia. Mas Ruth havia perdido muito sangue e se não a levassem ao hospital o mais rápido possível, ela morreria. Lizzie acelerou o barco e Cam lhe disse para diminuir a velocidade, mas Lizzie não conseguia ouvir claramente as palavras de Cam. Quando Cam finalmente gritou para ela parar, o casco do barco colide contra um recife e faz um buraco na parte inferior. Meg tenta bloquear a passagem de água para dentro do barco, mas não consegue. O medo e a preocupação estavam deixando todos agitados e Cam levou a maior parte da culpa, já que foi ela quem as levou para uma ilha desconhecida em primeiro lugar. Cam levanta a perna de Ruth enquanto Kayla procura coletes salva-vidas pelo barco. No entanto, havia apenas um e Cam se sentiu imensamente culpada por não estar bem preparada antes de levar suas amigas para o meio do nada. Meg colocou o colete salva-vidas em Ruth e todas se juntaram em torno dela enquanto o barco começava a encher de água. Lizzie, por outro lado, permaneceu sentada em seu lugar de olhos fechados e cantando para si mesma enquanto o pânico se instalava. Meg, Kayla e Cam tentam falar com ela, mas Lizzie estava muito assustada para responder adequadamente. Depois de mais alguns segundos cantando, Lizzie admitiu que não sabia nadar e que a última vez que tentou aprender era jovem e quase se afogou.
Kayla lhe deu um flutuador e a tranquilizou dizendo que ela estaria segura desde que segurasse nele e batesse as pernas na água ao mesmo tempo. Kayla então pulou no mar aberto e ajudou Meg e Cam a carregar Ruth enquanto o barco afundava completamente, deixando-as à deriva no meio do mar aberto. Liz está agarrada a Meg e acidentalmente a empurrou para debaixo d'água, fazendo a jovem Meg reviver o evento traumático que havia passado. Meg voltou à superfície, ignorando seu próprio medo, e Liz pediu desculpas. Kayla estava tentando pedir ajuda, mas seu telefone encharcado não estava mais funcionando e ela, frustrada, o jogou fora. Depois de algum tempo, Cam quase se afogou por causa de uma cãibra, mas conseguiu superar. Enquanto isso, Meg estava tranquilizando Liz, dizendo que tudo ficaria bem. E Liz decidiu falar sobre o casamento duplo para afastar o medo. Kayla admitiu que o casamento duplo era apenas uma brincadeira e que ela e Meg na verdade não tinham reatado. Cam então sentiu algo em sua perna e acusou Liz de chutá-la. Mas Liz não a chutou e ficaram horrorizadas ao perceberem um tubarão circulando ao redor delas. Liz as tranquilizou dizendo que o tubarão poderia estar apenas curioso. Ela explicou como costumava assistir a documentários sobre tubarões com seu pai e que os tubarões provavelmente ficariam curiosos e investigariam. No entanto, Ruth estava sangrando e Meg sabia que isso poderia ser o que estava atraindo o tubarão. Meg não queria correr riscos e disse a Cam para pegar a faca caso o tubarão se aproximasse demais. O tubarão, no entanto, parece ter ido embora e Liz instruiu todas a socar o nariz, os olhos ou as guelras do tubarão se ele voltasse. Todas riram quando Liz contou como seu pai era tão paranoico com o aquecimento global e as preparava excessivamente para qualquer coisa que pudesse acontecer, incluindo um ataque de tubarão. Enquanto estavam brincando, Cam notou que Ruth estava extremamente imóvel por um tempo e quando a verificaram, caem em profunda tristeza e dor ao perceber que Ruth havia falecido. Cam se esforçou para permanecer firme e, vendo o sangue ainda vazando da perna de Ruth, sugeriu se livrar do corpo, pois poderia se tornar um obstáculo ou colocá-las em mais perigo. Kayla e Liz ficam chateadas com a ideia de deixar sua melhor amiga para trás, mas Meg, apesar da dor que estava sentindo, concordou. Cam sussurrou suas desculpas enquanto Meg tirava o colete salva-vidas de Ruth e dolorosamente se despede da falecida. Enquanto a amiga flutua não muito distante delas, o grupo fica em choque quando veem que Ruth é devorada pelo tubarão. Liz vestiu o colete salva-vidas e Cam sugeriu que uma delas nadasse para o norte para encontrar alguém em terra e conseguir ajuda. Kayla decidiu que iria e Meg tentou dizer a ela como realmente se sentia, temendo não ter outra chance de confessar seus sentimentos uma vez que todas estivessem seguras e sãs. Em seguida, Kayla parte para o norte nadando. Meg, Cam e Liz passaram um longo tempo esperando, porém o final da tarde se aproxima. Meg estava flutuando de costas e se afastou um pouco de Cam e Liz, que estavam discutindo. Liz estava preocupada com Kayla e queria contar a verdade para Meg sobre Kayla. Meg nadou mais para perto das duas e Liz explicou a verdade que ela não soube por causa do que aconteceu há um ano. Kayla tinha planejado pedir Meg em casamento na noite do ataque, mas então Meg foi atacada e Dominic roubou o momento pedindo Liz em casamento. Meg ficou surpresa ao ouvir isso e nadou na esperança de seguir Kayla e falar com ela. Cam vai atrás dela para impedi-la, sem saber do tubarão atrás a perseguindo. Liz viu o tubarão seguindo Cam e gritou para avisar e também distrair o tubarão. Mas era tarde demais, pois o tubarão fez um corte no braço de Cam, que percebeu que havia sido marcada pelo tubarão que já tinha provado sangue humano. Cam nadou para longe de Meg para não colocá-la em perigo e esperou pelo tubarão com uma faca na mão, mas não conseguiu causar nenhum dano ao bicho, que infelizmente a devora. As duas amigas se reencontram e Liz chora arrependida por tudo que disse a Cam, antes do tubarão tirar sua vida. Meg, sentindo a perda, a abraça. Depois de um tempo, o cansaço já estava atingindo, porém Meg sugere nadar mais para pelo menos se aproximarem da terra, ao que Liz aconselha que era melhor ficar no lugar. Assim, quando Kayla trouxesse ajuda, elas saberiam onde encontrá-las. Quando então veem um iate se aproximando, elas gritam desesperadamente para chamar a atenção dos passageiros, mas a música no iate estava alta demais e seus gritos não foram ouvidos, ao que o iate passa direto. Liz ficou frustrada com a ignorância dos passageiros e Meg a abraça para acalmá-la. Elas ficam a flutuar no meio do nada até o céu escurecer. Como se não bastasse, começou a chover e Liz brincou que ficaria furiosa se fosse atingida por um raio. No meio da tempestade, perderam a boia que compartilhavam e Liz se agarrou a Meg. Depois de um tempo, a tempestade acalmou e o mar ficou novamente tranquilo. Meg está flutuando de costas e adormece, mas Liz a acorda, e ela se assusta tentando se manter flutuando. Liz segura Meg e oferece o colete salva-vidas, mas Meg recusa, pois Liz nem sabia nadar direito. Liz pediu desculpas pela situação em que estavam, sentindo-se responsável por permitir que suas amigas sofressem. Agora que já haviam perdido duas de suas melhores amigas e ainda não havia sinal de Kayla,
Lizzie tinha medo de perder Meg da mesma forma que perdeu Ruth e Cam. Depois de um tempo, Meg adormece devido ao cansaço e Lizzie coloca algo no bolso dela antes de abraçá-la fortemente. Quando Meg acorda, o sol já estava nascendo. Lizzie não estava em lugar algum e Meg estava vestindo o colete salva-vidas que Lizzie usava. Meg tirou o colete e mergulhou na esperança de encontrar Lizzie, mas sem sucesso. Ela vestiu o colete novamente e olhou para o céu enquanto lamentava silenciosamente por outra amiga perdida. Embora não tenha visto o que aconteceu com Lizzie, não demorou para Meg perceber que Lizzie se sacrificou para mantê-la viva. Se ela simplesmente se afogou e afundou ou foi devorada pelo tubarão, Meg não sabia e nem queria pensar sobre isso. Meg decidiu que agora que estava sozinha, não poderia ficar parada esperando que o tubarão a atacasse. Infelizmente, ela não nada muito longe, pois o tubarão apareceu novamente. O tubarão veio direto em sua direção e, quando mostrou seus dentes afiados, Meg dá um soco no nariz do tubarão, como Lizzie havia falado que seu pai lhe ensinava, e com isso consegue afastá-lo por enquanto. Meg ri ao perceber que o conselho de Lizzie funcionou, mas logo se calou ao ver que o tubarão havia ferido sua mão. Ela levanta o ferimento para não deixar o sangue entrar na água e olhou ao redor em busca de algo que pudesse ajudar. Foi então que viu um monte de pedras no meio do oceano. Sem pensar muito, Meg tirou o colete salva-vidas e esfregou seu sangue nele antes de jogá-lo o mais longe possível para distrair o tubarão. Ela então nadou rapidamente em direção às pedras enquanto o tubarão seguia o cheiro do sangue no colete. Contudo, ele não fica muito no engano e muda de direção para perseguir a jovem. Meg consegue subir no monte de pedras antes que o tubarão a alcançasse e a pedra afiada fez um corte em sua perna. Ela tira a camisa e a envolveu em volta da mão, depois apenas deita ali com a mão ferida na água. Algum tempo depois, o pano branco em volta de sua mão havia ficado vermelho devido ao sangue que estava atraindo a atenção do tubarão. Antes que ele pudesse alcançar sua mão, Meg se levantou e se desviou. O sol estava se pondo e Meg percebeu que a maré estava subindo. Além disso, o tubarão, que agora estava em dois, também estavam cada vez mais agressivos. A maré continuava subindo e não demoraria muito para Meg se tornar comida de peixe. Mas para sua felicidade, ela vê Kyla voltando com ajuda, porém fica preocupada sobre qual ação deveria tomar. O tubarão, aparentemente percebendo que sua presa finalmente tinha uma chance de escapar, fica ainda mais agressivo e parte ao ataque. Contudo, Meg pula no oceano antes do ataque, se livrando por pouco dos dentes do tubarão. Enquanto Meg vai nadando em direção ao barco de resgate, o tubarão nada velozmente em direção a ela para que dessa vez ele tenha sua presa. Felizmente, Meg consegue chegar ao barco e Kyla a ajuda a subir, e por pouco escapa dos dentes afiados do tubarão. Kyla pergunta sobre Cam e Lizzie, e com um gesto de cabeça, Meg fez Kyla entender o que havia acontecido. Meg sentiu algo em seu bolso e tirou para ver as pulseiras de amizade que Lizzie pretendia dar a todas no casamento, mas não teve a chance. Kyla abraça Meg e ela se inclina sobre ela enquanto choram pelas amigas que perderam nesse trágico passeio.